A conversa hoje, em 9 minutos, interessa a todos os homens, particularmente aqueles que já estão chegando à popular meia-idade, mas de uma certa maneira e de um modo indireto, interessa também as mulheres, principalmente as mulheres casadas. Nós vamos conversar com o andrologista Fernando Ferreira Chagas. Fernando, vamos tentar começar essa conversa explicando o que vem a ser exatamente o objeto de interesse e de abordagem da andrologia. De que trata a andrologia? Eustáquio, a andrologia ela é uma parte da medicina que trata especificamente de dois assuntos: a disfunção sexual e a reprodução humana. Dentro da disfunção sexual nós temos a parte da andropausa, né, que é toda a parte da função hormonal que o homem produz, a testosterona, que é o hormônio principal que caracteriza, que faz a diferenciação entre o homem e a mulher. Por analogia à menopausa, né? Mas não necessariamente no procedimento igual. Isso, exatamente. Não se desativa as funções. Porque a menopausa, o próprio nome já diz, é menopausa, ou seja, há uma parada em todas as mulheres a partir de uma determinada idade. Então elas param de produzir o hormônio e, consequentemente, vai haver a parada do fluxo sanguíneo, né, que as mulheres têm todo mês. No homem, o termo andropausa, ele é, de uma certa maneira, errôneo, porque não é exatamente uma parada da produção dos hormônios. Primeiro, que não para a produção de hormônio, o que existe é uma deficiência, uma diminuição, e não acontece em todos os homens. Não dá uma baqueada forte, né, Fernando? Mas não acontece em todos os homens. Não é genérico, não é universal. Não é, e não tem uma idade cronológica, né? Essa é a questão que eu estou querendo exatamente perguntar. Se está associado a uma faixa etária específica a ocorrência da andropausa. Normalmente, os homens começam a apresentar a deficiência hormonal, que, como eu disse, não acontece em todos os homens. A gente tem uma cifra mais ou menos, os 7% dos homens abaixo de 60 anos vão apresentar a deficiência de hormônio. E 20% dos homens acima de 60 anos. Então, para a gente ter mais ou menos uma faixa etária, seria em torno da partir dos 50 anos de idade. Então, mas nem todos vão apresentar a parada de hormônio. Então, a andropausa, hoje, nós estamos substituindo por DAEM, que é deficiência androgênica no envelhecimento masculino. Agora essa situação em que ela incide em pessoas mais jovens, do ponto de vista, a partir de 50, isso aqui é uma predisposição genética, o código genético da pessoa que já, de uma certa maneira, determina isso, o modo de vida, porque tem muito a ver com, você tem duas coisas que normalmente conduzem às patologias, né? Ou a predisposição genética, que você já traz aquilo no gene, no código, ou você tem um modo de vida que é desregrado, degradante. No caso da andropausa, quando a incidência em elementos mais jovens, o que explica isso? As duas coisas podem estar implicadas tanto no indivíduo jovem como no indivíduo de mais idade. A carga genética ela é importante, mas existem os fatores, né, que podem predispor a uma deficiência precoce, digamos assim, da deficiência de testosterona. O próprio estilo de vida. Um paciente que tem totalmente desarreglado seu estilo de vida, alimentação, exagero em drogas, seja ela do que for, paciente que é muito sedentário, ou paciente que teve... Porque a gente tem que entender, para a gente poder colocar isso aí, é que a testosterona ela é produzida no testículo, que seria a fábrica. Então, qualquer fator que venha prejudicar a função testicular pode levar a uma deficiência da produção de hormônio. Tá certo? Então, existem vários fatores que podem provocar isso daí. Isso pode acontecer tanto na fase mais jovem como na fase mais de idoso. Mas acontece mais na fase idosa, por quê? Porque a genética, ela tem essa tendência de começar, as células começam a envelhecer, e etc e tal, e para de produzir a testosterona. Porém, com a idade, vem outras doenças concomitantes. Diabetes, pressão alta, arteriosclerose, o próprio sedentarismo por si só, o estresse. E esse conjunto, aliás,
de inoportunos que nos fazem pensar que a própria velhice já chega sendo essa, né? Tudo que comete, não deveria ser. É claro, assim, né? Com certeza. É uma coisa que eu aprendi, que se a sua velhice você começa a tratá-la e a vivê-la e a preservá-la agora. Claro, contrata lá atrás. Não é esperar chegar para você tentar resolver o problema. Não, você vai procurando viver de uma maneira saudável a partir de agora. Para quando você chegar uma idade mais avançada, você saber administrá-la. Os sensores, quais são os sinais, sintomas que podem levar a pessoa a perceber que ela está num processo de andropausa? O termo, né, o que caracteriza a andropausa é justamente isso. É você a baixa produção de testosterona. Essa baixa na produção de testosterona, o hormônio masculino, é que vai provocar todos os sintomas no organismo. Você pode ter desde uma irritabilidade, cansaço físico, estresse exagerado, por pouca coisa você se estressa, você tem perda da memória, você tem fraqueza muscular, você apresenta desânimo, você pode apresentar perda no desejo sexual, a libido, você pode apresentar desde a perda da qualidade da ereção, ou seja, o indivíduo tem a ereção, porém se perde muito facilmente, ou demora-se a conseguir uma rigidez, e você pode ter a não ereção, a ausência completa de rigidez, você pode ter uma diminuição no volume do ejaculado, o indivíduo, ele refere, doutor, meu sêmen está saindo com menos quantidade, ou está saindo muito ralinho, né? Tudo isso pode acontecer. E podendo vir a ter até um problema mais sério da osteoporose. Tal como acontece na mulher, pode acontecer no homem também, os ossos ficarem mais frágeis e aí haver fraturas espontâneas, etc. Mas, para nós caracterizarmos que esses sintomas e sinais são decorrentes do hormônio, nós temos que ter necessariamente os sintomas junto com uma cifra sanguínea do hormônio testosterona baixo. Aí você pode caracterizar como um hipogonadismo, uma deficiência hormonal. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o andrologista Fernando Ferreira Chagas. Nós voltamos já.